Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos falar como nós vamos criar um plano de ação para vencer o medo, ainda baseado no livro de Ruth Soukup. Nós estamos terminando o livro com o plano de ação ideal para que você possa vencer o seu medo passo a passo. Estou muito animada com hoje, com esse dia e com as pessoas que vão entrar, que tem muita gente assistindo, muita gente gostando das lives. Tô amando o feedback que tô recebendo das pessoas, então tá sendo maravilhoso para mim. No livro Oi? de Ruth Soukup. Nós estamos terminando Aí, ó, feedback. Então, bem-vindo. Oi, tudo bem, amor? Bem-vindo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com o seu medo, pra gente se livrar dele rapidamente. Primeira coisa, posso deixar de falar, sou uma psicóloga, minha intenção aqui é ajudar as pessoas para terem vidas mais agradáveis, mais saudáveis, conexões emocionais mais profundas. E a forma com que eu faço isso é ensinando os meus conhecimentos e também me baseando, né, em livros, best-sellers, o melhor que tem no mercado, na psicologia e no mundo, para que as pessoas possam receber apenas o melhor. Tudo que é mais fresco, geralmente, já utilizou as pesquisas do passado e somou em cima delas, né? Então a minha intenção é essa, passar a verdade para você da melhor forma possível, ok? Hoje nós vamos falar sobre esse plano de ação. A pessoa que vive no medo, né? A pessoa que vive no medo, ela sempre tem algum tipo de algema pessoal, né? O medo é isso, é uma algema que você coloca em si, baseada em crenças, em situações, em verdadeiros traumas. Então, cada um desses medos tem o seu motivo. Ninguém pode dizer assim, não, você não precisa ter medo disso, né? Claro que na nossa lógica, você deve falar, não precisa ter medo de barata. Para uma mulher que tem medo de barata. Mas ela vai continuar tendo medo de barata. Isso não vai ajudar a gente, né? Não vai ajudar ela. Então, uma coisa que acontece quando, por medo, nos ocupamos é igualzinho o transtorno obsessivo compulsivo, né? O tão conhecido TOC. As pessoas que estão sempre ocupadas lidando com coisas, com detalhes da vida, né? Eu tenho que organizar aquilo, eu tenho que limpar aquilo, se eu manter tudo limpo e perfeito, organizadamente perfeito, limpinho na minha casa, então eu vou conseguir organizar, controlar o meu pequeno mundo, né? É uma mentira. Na realidade, a limpeza é só a limpeza. A organização é maravilhosa, a limpeza também. Não quer dizer que você vai ter ordem do seu mundo, do controle do seu mundo interno, né? Não quer dizer que você vai ter controle dos seus problemas externos. Vai aliviar, né? A organização realmente ajuda. E então, o transtorno obsessivo compulsivo vem a partir do medo, porque a pessoa pensa assim, se eu não verificar se o fogão realmente está desligado quando eu terminei de cozinhar 5 vezes, né? Porque ela não pensa que vai fazer 5 vezes, ela faz 5 vezes, porque no fundo ela tem medo de morrer. No fundo ela tem medo de perder o controle da vida dela de alguma forma. Então os medos são baseados em coisas que talvez ela passou e coisas que talvez foram passadas para ela, os medos que foram passados, né? A gente aprende medo também é ensinado, né? Infelizmente. Então, hoje nós vamos fazer um plano de ação. E eu me utilizo da terapia psicológica, da minha especialização, que chama Terapia Focada nas Emoções, para chegar na raiz do problema com vocês. E claro, hoje estou me baseando no livro de Ruth Soukup chamado Faça com Medo Mesmo, tá? Que eu não sei nem se tem esse livro traduzido para o português. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho de metas e alvos. Sempre que temos que saber quais as nossas metas, a gente precisa ter um plano de ação como alcançar essas metas, né? Então, se você não conhece ninguém que faz nada do que... nunca chegou na meta que você quer alcançar, nunca viu ninguém fazer o que você está fazendo ou querendo fazer, então você tem que encontrar alguém parecido. Então, alguém que chegou nesse nível de alguma forma, para que você possa mais ou menos se seguir nos passos dela e aí errar menos. E também ter um plano de ação, ok? Porque se você não sabe,
na onde você vai chegar, qualquer lugar que você estiver, tá bom, né? Como eu disse no filme do Alice dos Países das Maravilhas, né? Ela chegou no caminho e o gatinho tava lá e ela falou assim, gato, não, onde que leva essa estrada? Aí ele falou, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, é bem por aí. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas a questão é que se você... Voltamos. Desculpa, saímos da conexão. Ok? Vamos lá. Então, quando você vai numa festa, você não chega lá e tem uma coxinha desse tamanhão, né? Pra você comer. Você tem as coxinhas... Não tá dando desse jeito. Não tá dando, fica desligando. Não sei por quê. Ok. Não tem coxinhas enormes, tem coxinhas do tamanho de uma mordida, né? Então é isso que a gente vai criar. Quando você tem um plano de ação, você tem um alvo, então você tem que criar metas pequenas para que você possa morder, né? Tamanho petisco, quer dizer, suficiente que você dá conta naquele dia. Gente, tá difícil. Eu acho que, né? Vamos ver se eu consigo manter essa luz acesa, até ela vai desligando. Ok. Então, nós vamos separar as tarefas em tarefas de nível A, B e C. As tarefas de nível A são tarefas que são absolutamente necessárias para que você possa chegar na sua meta. As tarefas de nível B são tarefas urgentes ou que devem ser feitas, mas não em detrimento da sua tarefa A. Quer dizer, você não pode deixar de fazer a tarefa A para você que é a que faz você chegar no alvo que você quer chegar, né? A grande meta. E a B é urgente. Então, digamos assim, hoje você precisa buscar seu tio no aeroporto. É urgente, isso aí não tem, entendeu? Então você vai ter que colocar isso dentro dos seus horários para você buscar. Não pode deixar o homem lá. É urgente, né? Agora, a tarefa de nível C é a tarefa que você pode deixar de lado. Então, por exemplo, você precisa organizar a sua garagem, que no meu caso eu preciso organizar a minha garagem. Mas essa eu posso deixar de lado, não tá me atrapalhando, eu consigo ainda colocar meu carro dentro da garagem, então tá bom. Então, a gente precisa separar todos as nossas tarefas em níveis A, B e C, para que você possa fazer a sua lista de decisões diárias, né? As suas coisas a fazer, tá? E quando a gente chegar nessa parte da lição, eu ensino vocês quais os temas que a gente vai seguir, ok? E você pode fazer anotações. O tema número 2, para você alcançar, né, e vencer o seu medo, seria encontre o seu porquê. O seu porquê vai dizer qual é a sua grande meta, tá? Então, o seu porquê é o quê? Por exemplo, quando eu cuidava do Food Bank na minha casa, na minha igreja, que é quando você traz comida, doação de comida. Aqui nos Estados Unidos eles têm essas organizações que você vai lá, busca comida bem barato mesmo. E aí você dá na igreja, você tem que dar essa comida, você separa em caixas, sacolas e tudo, e você faz a doação. E as pessoas da igreja vêm. Então, eu era organizadora disso por muitos anos. Quando eu fiz isso, eu tinha o meu porquê. Meu porquê é o quê? Alimentar a comunidade. Não é alimentar só pessoas da minha igreja, não é só alimentar pessoas que estão super precisando. Não, é todo mundo que aparecer ali, né? Então, o meu porquê é esse. Então, eu era seguir. Então, se o meu porquê respondia, se tudo que eu estava fazendo estava baseado nesse meu porquê, então estava tudo certo. Agora, se o meu porquê estava baseado em chamar atenção, não tá dentro, né? Não bate. Se o meu porquê fosse, eu quero ser reconhecida, também não batia. Eu tinha um pastor na época e ele chamava a gente para honrar a gente no público, coisa que eu nunca gostei muito. Então, por exemplo, sabe aquele ditado? Dê a alguém sem dizer a quem, um negócio assim. Eu concordo com isso. Por quê? Porque isso te mantém humilde. Senão, você consegue começar a pensar coisas e acreditar coisas sobre você que não são realidades. Você tem um bom coração, tudo, mas por favor, né? Todo mundo tem fragilidade. E sabe, igual a gente não pode basear o nosso valor somente nas coisas que a gente faz, mas sim em quem Deus diz que nós somos, né? Que nós somos preciosos para Ele e etc. Então, não baseados no livro, agora baseados na minha crença, né?
ok? Então, qual é o seu porquê? Se o seu porquê é, eu quero fazer isso porque eu vou ajudar a comunidade, eu quero fazer isso porque eu quero curar pessoas doentes no hospital, eu quero fazer isso porque tem pessoas lá no Afeganistão passando fome. Esse é o seu porquê. Então, se esse é o seu porquê, baseia todo o seu dia e as suas tarefas A, B e C, nível A, B e C, no seu porquê, tá? Priorize sempre a pior tarefa no dia. Assim, sempre é ideal, e vários estudos dizem, até no livro ele explica alguns exemplos, que se você tem 2 sapos para comer, sempre come o mais gordo e o mais feio em primeiro. Se você tem 2 sapos, pega sempre o pior pra comer em primeiro. Depois você pega o mais facinho, que aí você tem menos energia, você já tá mais cansadinho, você dá conta de comer o pequenininho, tá bom? E então, priorize o que é mais difícil em primeiro. Depois você coloca as coisas mais fáceis no dia. Terceiro tema para você vencer o seu medo, que é crie um plano de ação. Então, pela manhã, separe um tempo para Deus. Separe um tempo para fazer sua lista de coisas a fazer durante o dia. E nessa lista, é agora que eu quero que você faça anotação. Eu quero que você separe em 7 temas, tá? Primeiro tema é como você vai separar essa lista de afazeres, tá? Primeiro qual é a minha coisa única? Minha coisa única é assim, o que seria ideal eu fazer que vai fazer com que a vida fique mais fácil? Então, por exemplo, eu acredito que a minha coisa única, eu como tenho dislexia, eu acredito que é ter foco. Quando eu tenho foco, as coisas vão bem pra frente, bem rápido, né? Então, aí, ele desligou de novo. Eu acho que eu não vou fazer mais live aqui, que a mesa é muito grande. Ok, vamos lá. Então, qual é a sua única coisa? Se você se alimentar bem, então digamos que essa é a sua única coisa. Se eu fizer exercício hoje, eu sei que todas as outras coisas vão pra frente. Se eu me alimentar bem, eu sei que todas as coisas vão pra frente. Então, o que é que vai tornar a sua vida melhor? Qual é a sua única coisa? Anota isso. Número 2, você coloca o que eu devo fazer. Então, é aquela do nível A. Tudo que você precisa fazer, lembra que você separou todas as tarefas em tarefas petiscos, que é quantidades pequenas. Então, o que você tem que fazer nesse dia que é essencial para você chegar na sua meta. Agora, número 3, o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, não. O que nós temos que fazer, que é a tarefa de nível B, que são as coisas urgentes. As coisas urgentes, elas são essenciais, que nos fazem... tira um pouquinho a gente do foco, né? As tarefas B. Então, por exemplo, você tem que separar a sua vida ao redor de fazer trabalhos em bloco, de manhã cedo, se à tarde você tem que buscar, o exemplo, o seu tio na igreja. Então, você separa o tempo, você vai trabalhar, focar bastante aqui. Aí você vai comer, não sei o que, aí você busca o tio no aeroporto, na igreja, que seja. E depois você vai separar o bloco de trabalho aqui. Então, todos os meus trabalhos e toda a minha agenda, quando eu crio da semana, eu já tenho os dias separados certinho, por exemplo, para fazer as minhas lives. Então, eu tenho tempo para fazer meus scripts, o tempo para ler meus livros. Eu tenho que separar esse tempo, senão eu não vou ter o que dar para as pessoas para ensinar, ok? Então, é isso aí. É a tarefa A. Para eu conseguir a tarefa A, eu tenho também que cumprir com as tarefas B. Tem que ir no dentista. Tem que ir no dentista, não tem opção. Você tem que ir, acabou. Né? Então, a tarefa, o que queria fazer? É a quarta opção. Seria a tarefa de nível C. Eu queria organizar minha garagem. Eu queria organizar minhas gavetas. Ok? Essa é a tarefa de nível C. Você faz ela à medida que você consegue fazê-las. Então, assim, deu um tempo aqui, quinta-feira à noite. Então, eu vou organizar as gavetas. Ok? E deixa ela ali, porque daí na próxima semana, quando você olhar esse aqui, você vai lembrar, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer, posso encaixar aqui ou aqui, né? Número 5, anota, tá? Outra coisa que tem que estar na sua lista de coisas a fazer é o que os outros precisam de mim. Digamos que sua mãe pedir para você ir buscar uma roupa que foi lavada, ou passar no banco para você depositar um dinheiro. Você tem, né, uma coisa que não dá pra empurrar também. Pode estar ou na lista de urgentes ou de coisas que alguém pediu pra você que você tem alguns dias pra fazer. Deixa lá anotadinho. Porque tudo que você anota, daí você tem uma perspectiva de quanto tempo e onde você pode colocar, certo? Então, te organiza.
Aí, número 6. Um dia de sucesso para mim é. Esse é o tema. Então, você vai colocar o que é sucesso para você nesse dia. Nesse dia, se eu conseguir fazer todas as minhas tarefas mais importantes de nível A, isso é sucesso para mim. Nesse dia, se eu manter a minha atitude positiva, isso é sucesso para mim. Digamos, ou manter o foco, ou manter a dieta, isso é sucesso para mim. Então escreve lá, porque daí você tem como também se parabenizar. Todos nós precisamos de parabéns. E isso é importante pra gente saber que a gente está vencendo as nossas fragilidades, ok? E número 7, como vou celebrar, né? Então você tenha algum presentinho para você, algo que vai te energizar para quando você ter o próximo dia, a próxima lista de coisas para cumprir, ok? Então mantenha esse to-do list, essa lista de coisas a fazer e respeite ela e honre o que está te honrando, né? Dê prioridade para aquilo que te traz alegria, né? Que te traz sucesso e que te traz que te traz direção, propósito. Essa era a palavra que eu estava procurando. Agora, o tema número 4, né? Para que você consiga vencer o seu medo, crie um clube da verdade, né? Ruth Soukup, ela chamou aquele círculo de pessoas com quem você pode confiar, é o círculo da verdade. Então, ela diz que nós precisamos encontrar duas coisas nessas pessoas que podem participar do nosso círculo da verdade. E eu não estou dizendo que não é parente, não estou dizendo que é parente. Estou dizendo que você tem que ter o seu círculo da verdade e às vezes tem pessoas que têm parentes que não dá pra gente colocar eles nesse círculo e às vezes tem pessoas que têm parentes super saudáveis. E na maioria dos casos nós temos parentes que nós não nos encontramos emocionalmente. E para isso a gente tem que trabalhar esse relacionamento para que nós possamos ter nessa pessoa algo que a gente tinha no passado ou quer ter no futuro, que seria essas duas coisas. Quais são as duas coisas que a gente precisa nas pessoas? Do círculo do clube da verdade, que ela chama, né? Que elas sejam honestas e vulneráveis. E você seja honesto e vulnerável. Então, com essas pessoas, você não vai mentir. Com essas pessoas, você não usa máscara. Com essas pessoas, você não finge. Com essas pessoas, você não omite a verdade. Você conta toda a verdade, porque elas vão... Gente do céu. Eu sinto muito que isso acontece. Elas vão te manter responsável pelas suas atividades, pelas coisas das quais você precisa cumprir, ok? Então... não deixa suas raízes, ninguém falou pra você deixar sua família e só criar sua pequena tribo, não. Mantenha suas conexões emocionais saudáveis com sua família, sua igreja, sua comunidade. Contudo, tenha pessoas especiais, pessoas separadas na sua vida com quem você pode contar, com quem você pode chorar suas pitangas, com quem você pode pedir opinião, pedir conselho, ok? Nós temos que promover responsabilidade. Que essa responsabilidade real, aqui quando ela fala, ela quer dizer o que em inglês tem a palavra, em português não tem, chama accountability, que seria prestação de contas, ok? Então a gente precisa ter um lugar onde a gente vai prestar contas. Atualmente eu criei uma dupla de dois. Eu entrei em contato com uma amiga minha, que eu espero que esteja me assistindo, e eu falei para ela assim, vamos ser uma dupla de accountability, português de novo, um grupo, uma dupla de prestação de contas, uma para outra, para dieta. Falou, vamos. Aí eu falei, então eu tenho a minha dieta, né? Eu estou fazendo o jejum intermitente, em que 3 vezes por semana eu fico praticamente sem comer, eu sou com uma refeição depois das 20 horas de jejum. Então, o que acontece? Quando dá 7 horas da noite, eu tô quase morrendo de fome, mas eu mantenho ela, eu presto contas para ela e ela a mim, né? Que ela também está chegando nesse das 20 horas, ela tá se adaptando a isso também. Mas ela está passando por um luto, algumas dificuldades emocionais, Covid está por aí, você sabe como é. Então, eu tenho que ter paciência com o tempo dela e ela pode também. E tem outras coisas das quais a gente faz prestação de contas em relação à família, amizades e tudo. Porque ela conhece a minha essência, ela sabe que eu tenho um coração bom e às vezes nem tudo que a gente faz com os nossos amigos ou familiares sai do jeito que a gente queria. Às vezes sai ruim, né? E as pessoas
A gente precisa que reconexão. Para que haja isso, a gente precisa de outras pessoas que falam assim, por que você não fala assim? Eu acho que essa forma com que você falou não foi legal. E assim a gente consegue continuar humildes, ter confiabilidade, confidencialidade, né? Confidencial, aquele assunto ser confidencial. Nós temos que ser intencionais com o tempo que a gente está com essas pessoas, que são pessoas que a gente pode confiar. A gente tem que ser claro sobre as nossas metas. Puxa vida, eu preciso que você cobre de mim para que eu consiga alcançar essas metas. Ou faça perguntas, né, para essa pessoa, se você está sendo para ela aquilo que ela precisa que você seja para ela também. E, quer dizer, bata cartão, né? Quer dizer, sempre esteja lá para a pessoa, sempre também peça que ela esteja lá para você. Por quê? Assim você consegue construir uma amizade saudável e construir este círculo da verdade, né? Esse clube da verdade, esses amigos com quem você pode contar. São essas pessoas que a Brené Brown, que é uma PhD, que fala que são os nossos críticos, né? É para essas pessoas que podem ser nossos críticos. Essas pessoas que conhecem a nossa verdade, que sabem do que nós somos feitos, sabem as intenções dos nossos corações, que são pessoas que podem te criticar. Por quê? Porque elas vão falar a partir de um lugar de amor. Não é todo mundo que tem o direito de nos criticar, entendeu? Então, a gente precisa colocar limites nas pessoas, respeitar o nosso coração. E saber que naquela, digamos assim, se você for olhar numa arena, né? Existem o local de todas as pessoas que estão aplaudindo e gostando do show. Você é o show, a sua vida é um show, digamos assim, né? Você está fazendo alguma coisa com a sua vida e todo mundo, um olha para a vida do outro, certo? Então, digamos que essas pessoas que estão aplaudindo e gostando e admirando e criticando são as pessoas na sua arena. Mas para a cadeira das pessoas críticas, as pessoas que vão criticar de verdade e você vai ouvir o conselho, são cadeiras especiais que você só vai permitir às pessoas das quais conhecem a sua essência, sabe? De onde você veio, tudo que você construiu para chegar onde você está. E aí, quando ela falar, não vai vir como um ataque, não vai vir como uma coisa ruim, não vai te colocar para baixo, entendeu? Não vai te colocar num lugar de dúvida. O pessoal vai fazer assim, nossa, essa pessoa realmente quer que eu melhore nesse aspecto. Vai vir do lugar de amor, né? Então, lembrando aquele versículo, né? O amor lança fora todo medo, né? Então, quando você fala a partir de um lugar de amor para a pessoa que você ama, o medo sai, ele não aguenta ficar, por causa que você fala a partir do amor, né? Em vez de você falar, você nunca tá aqui em casa na hora certa, você fala, puxa vida, eu queria tanto a sua presença pra mim é tão importante. E quando você não está aqui, dói em mim. O celular fica desligando, gente, eu sinto muito que isso acontece. Olá, e eu não consigo ler mais, olá, bem-vinda, Luza Santos, uma coisa assim, eu não consigo ler, tô sem óculos, né? Tema 5. As formas das quais você vai fazer para lutar contra o seu medo. Pare de se comparar. Theodore Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, disse que a comparação é o ladrão da alegria. Crie uma vida de amor, não uma vida que outra pessoa quer para você. Não se compare, né? Para isso, você precisa saber o que é sucesso para você. Para sua amiga, talvez sucesso é o corpo perfeito. Para sua outra colega, o sucesso é ser a melhor mãe do mundo. Para você, o que é o sucesso? E é isso que é importante. O que é sucesso para você? É ter uma vida pacata, em que você consegue passear com a sua família, ter o seu churrasco no final de semana e de vez em quando fazer uma extravagância. Isso é sucesso para você? Fique feliz com o seu sucesso. Esse é o seu, cada um tem o seu, né? Então, coloque teus antolhos, né? Antolhos, eu fui descobrir o nome da viseira do cavalo, são antolhos, né? Então, coloque seus antolhos, não fique olhando, né? Hoje em dia a gente tem celular, a gente tá sempre comparando, minha aparência não é boa o suficiente, minha fala, meu isso e aquilo. Não. Aceita quem você é e coloca o antolho se for necessário, né? Pra você parar de perder o foco, igual o cavalinho. Por que eles colocam? Pra ele ver o caminho, focar no caminho e não ficar assustando com as coisas, né? Eles são muito
apesar do cavalo ser um animal muito grande, agora que eu tô tendo acesso a cavalos, eles são extremamente medrosos. Não todos, mas alguns são. Então, o que acontece? Você coloca antolhos para poder eles focarem, né? Ok. E pratique a gratidão. Para que você pare de se comparar, a gratidão ajuda muito, que ela nos mantém humildes e nos distancia da comparação. Porque se você está grato pelo que você tem, você vai parar de dizer, eu tenho esse computador aqui, mas ela tem aquele computador ali, né? Então, se você está grato pelo que você tem, a comparação não cabe dentro da gratidão, né? Ok, tema número 6. Elimine as tuas desculpas. Isso é uma lição de vida para algumas pessoas. Tem gente que gosta de dar uma desculpa. Meu Deus, né? Para de arranjar saída para você. Encontre caminhos para passar através do que você está passando, ok? Florence Nightingale disse: eu atributo meu sucesso nisso. Nunca me dei uma desculpa e nem aceitei uma desculpa. Olha que interessante. Meu pai era um cara que... pelo amor de Deus. Meu pai é um homem que não gosta de desculpa. Pensa num homem que não gosta de desculpa. Gente do céu. Então, ele fica bravo. Se você ficar dando desculpa... Nossa, nervoso. Então, eu aprendi logo a não dar desculpas. Mas pra mim, eu dava desculpas. Então, se eu tivesse com medo de alguma coisa, eu dizia... Aí eu dava desculpa. Não, eu tô ocupada. Não dá pra fazer. Não... Entendeu? Então... reconheça as suas desculpas e modifique-as, ok? Saiba que a única coisa que você realmente controla é você. Então, para de dar desculpas e saiba que você só controla você. Você não consegue mudar o que já passou no passado. Você só consegue mudar daqui para frente, ok? Procure um modelo para seguir e não um salvador. Uma pessoa que está sempre dando desculpas é uma pessoa que está sempre procurando um salvador também. Ele quer que alguém vá lá e solucione o problema dele magicamente. Não. Vamos ser adultos e não adolescentes, né? Que eu tenho os pacientes que são adolescentes, eles são adultos, mas são adolescentes. Então, vamos tomar responsabilidade pela vida que nós temos e a vida que nós queremos para nós. Então, para que nós possamos tomar controle da situação, a gente tem que encontrar, digamos assim, um mentor e não um salvador. A gente pode ter pessoas que vão nos aconselhar, mas quem vai fazer a atuação somos nós. Nós podemos ser pessoas que vão nos ajudar, mas isso é sorte e a gente tem que ser grato a Deus pela vida dessas pessoas. Não quer dizer que o papel delas é nos retirar dos nossos problemas. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos, né? A Bíblia fala num versículo que, aliás, não é muito conhecido porque algumas versões, eu tenho um dos posts, você pode procurar lá. O versículo fala assim: do que reclama o homem? E a resposta é: dos seus próprios pecados. Olha que forte, né? Por quê? Porque as pessoas que reclamam muito, elas estão falando bem do pecado delas, ok? Vamos lá. Eles vão te impulsionar para pensar fora da caixinha. Então, os mentores fazem isso. As pessoas que têm mais experiência, né? Elas ajudam a gente a ver fora da caixinha e sair um pouquinho desse momento de, sabe, de controle, de que a gente acha, porque a gente fica dentro da nossa caixinha por causa que é mais confortável, nossa zona de conforto. Então, os nossos mentores vão falar assim: você podia fazer assim, você podia tentar isso, você podia fazer aquilo. Então, pessoas que têm mais experiência não estão lá para nos salvar, mas para nos mostrar algumas opções das coisas que a gente pode escolher, ok? Mesmo uma desculpa boa é uma desculpa. Sinto muito, colega. Não adianta, mesmo que a desculpa é super boa, não quer dizer que não é desculpa, continua sendo uma desculpa, viu? Então, não se engane e pare de fazer transferência de culpa. O que é transferência de culpa? O negócio, na verdade, a culpa é sua, mas aí você tá culpando os outros, né? É uma forma de transferir a sua raiva para fora, mas não soluciona nada. Então, encontre um caminho do qual você quer resolver. Então, encontrar a culpa não ajuda em nada. Encontre a solução. Encontrar a culpa não nos leva a lugar nenhum. Encontre a solução. Tema número 7, e é o último tema de hoje, né? Fique encorajado, ok? Então,
Tome tempo para celebrar as suas pequenas vitórias no caminho. Em cada dificuldade existe uma oportunidade, disse Albert Einstein. Então, em cada dificuldade que a gente tem, encontre uma oportunidade para ser grato, para ver a sua mudança, ver tudo que você já alcançou a partir do momento que você começou a dar esses pequenos passos. Digamos que você começou a aprender inglês, e mesmo que foram 5, 6 palavras, fique com elas, guarde elas, valorize elas e some em cima delas, ok? Na verdade, na vida teremos adversidades, não existe vida que não tem. Mas não é por isso que a gente desiste das nossas dificuldades, a gente continua. Então, quando você estiver desanimado, liga para os amigos que te animam, tem gente que tem esse dom, né, de animar os outros. Ou escolha como você vai agir melhor, peça conselhos, a Bíblia fala que na reunião de conselhos há sabedoria, né? Então, foque no que te tira da cama. O que é te dar ânimo para sair da cama? São seus filhos? São a Deus? É o seu porquê? Então, encontra aquilo que te tira da cama, que te dá ânimo, foca naquilo, fala assim, é lá que eu vou chegar, esse é o meu alvo e vai, entendeu? Sempre mantenha o seu ânimo. Ela fala também para a gente mudar o script. Então, veja se você está baseando os seus limites nas suas crenças limitantes. Converse com pessoas do seu clube de confiança e pergunte, será que eu não estou me limitando? Olha, eu penso que eu não consigo fazer isso por causa disso. O que você acha? Ah, não, eu acho que você podia estudar, fazer um curso antes de fazer isso. Ou não, eu acho que você já está capaz para fazer isso, mas você tem que fazer, sei lá, ler um livro, uns 2 livros, e você consegue fazer isso. Então, ouça a voz de outras pessoas, não a voz das suas crenças limitantes. Reconheça as suas crenças limitantes e as modifique. Fique sempre enchendo o seu tanque. O tanque aqui é o tanque do amor, é o tanque da nossa necessidade de ser encorajado. Todos precisamos de encorajamento. Então, se é isso que você precisa hoje, fale para as pessoas perto de você que você precisa de encorajamento, que você está desanimado, que você sente que as coisas não vão para frente e que você precisa de uma palavra de ânimo. Peça. Às vezes as pessoas têm tanta coisa boa para te dizer e você nem imaginava, né? Então, o último, e acho que até o mais importante das dicas aqui, que estão dentro desse último tema, que é fique encorajado, é o autocuidado. O autocuidado é algo que até na psicologia eu aprendi a fazer, que é você ter tempo para você. Você dá tanto para as pessoas, né? Dá atenção, dá carinho, dá amor, chora com elas, compartilha. Então você precisa também de um tempo de renovo, de encher o tanque, né? De reestrutura emocional, de descanso. Até Deus descansou no 7º dia da criação do ano. Por que você não pode, né? Então, pare e descanse. Se renove, se alegra, tenha um momento especial com as pessoas que você ama. Com 3 pessoas é muito pegar uma para você renovar suas forças. Eu sou uma pessoa que não sou tímida, mas eu sou introvertida. Então eu tenho um tempo limite às vezes, não é sempre, mas eu tenho um tempo que eu falo assim, não, já tá demais, eu já tô muito com as pessoas, eu preciso agora recarregar as minhas energias, a minha força, né, os meus ânimos. Então eu falo, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. É raro, não acontece sempre, mas eu acho que eu preciso também respeitar o meu tempo. Se não dá pra sair, eu tolero e não vou ficar de bico também, que eu sou uma adulta, eu não sou uma criança. Eu não posso receber tudo que eu quero na hora que eu quero, óbvio. Mas, pelo menos, eu comunico isso pro meu parceiro, eu compartilho as minhas necessidades. Olha, a luz fica desligando, gente. Assim, eu posso, talvez, ganhar o que eu quero, né? Descanso, paz. Tenha coragem de continuar seguindo, sem o seu medo. O medo não é um sentimento que a gente vai destruir dentro de nós. O medo é algo desconstruído dentro de nós. E essa é a mensagem de hoje. Resumindo, então vou falar só os 7 temas e a gente vai terminar. Número 1, o plano de ação contra o medo é reivindique o teu alvo, encontre o teu porquê, crie um plano de ação, forme o teu clube da verdade, pare de se comparar, elimine as desculpas e fique encorajado. Meu grande abraço para você.
Obrigada por ficar comigo. Não desanime, não permita que o medo te algeme. E lembre-se, toda meta grande, ela só é feita com pequenas tarefas petiscos. Um abraço para você. Tchau, tchau.